Olá, meu nome é Cláudio, eu sou formado aí pela Federal do Paraná, atualmente moro em São Paulo, e a professora Desirê, muito cortesmente, me convidou para gravar esse vídeo para vocês, para falar um pouco sobre a Constituição, o Poder Constituinte de 1891. Um tema bastante interessante que a gente trata pouco na graduação, mas que traz alguns aspectos muito interessantes do constitucionalismo brasileiro. Antes da gente pro Poder Constituinte, eu acho interessante relembrá-los de que forma que era organizado o movimento republicano no final da monarquia. Ou seja, de que forma que os republicanos queriam derrubar a monarquia e instaurar uma república. Existiam duas principais linhas dentro do movimento. Existia os evolucionistas, encabeçados pelo Joaquim Nabuco, que entendiam que a forma de trazer a república para o país seria através de eleições. Relembro-lhes que já existia um partido republicano mesmo no período monárquico, e eles entendiam que através de eleições eles teriam em algum momento uma maioria absoluta dentro do parlamento, e dessa forma convocariam e votariam e aprovariam uma república, sem uma revolução. Por outro lado, a segunda linha, encabeçada pelo Silva Jardim, era a de que só cairia a monarquia e viria a república com uma revolução, com um golpe, ou o nome que vocês preferirem. Eu prefiro chamar de Revolução Republicana. E dessa forma, a gente sabe muito bem quem ganhou, que foram os revolucionários. Então, em 15 de novembro de 1889, cai a monarquia. E num primeiro momento ela simplesmente cai, e nada vem depois da monarquia. No final do dia, na noite de 15 de novembro, o núcleo militar convence Marechal Deodoro a assinar um decreto. E esse decreto é o Decreto 01 de 15 de novembro de 1889, que Paulo Bonavides, um importante constitucionalista brasileiro, vai chamar de Constituição de Bolso. Por quê? Monarquia caiu. A gente não consegue fazer da noite para o dia uma nova Constituição. É um procedimento complexo, um procedimento que deve envolver muitos interesses, conflitantes ou não, para se criar uma Constituição. Mas, ao mesmo tempo, você não pode ficar sem documento jurídico nenhum que determine forma de governo, forma de Estado, de que forma que esse novo Estado, que esse novo Brasil vai se organizar. E dessa forma, essa Constituição de Bolso, esse Decreto 01, vem para suprir essa necessidade. O primeiro artigo desse decreto, obviamente, determina que o Brasil passa a ser uma república. Ponto. Muda-se de nome, o Brasil passa a se chamar Estados Unidos do Brasil e é, a partir desse decreto, uma república. O artigo 2º, também muito importante, ele é, na verdade, o grande anseio da elite das oligarquias que apoiaram a república era justamente esse. O Brasil precisava ser um federalismo, ou seja, os estados, as oligarquias, os poderes locais precisavam ter mais autonomia. E esse é o artigo 2º. Os Estados Unidos do Brasil, além de república, passam a ser uma república federalista. O artigo 3º, ele vem ao encontro do artigo 2º, já determinando de que forma esse federalismo vai se organizar. E ele determina que os estados autônomos, desde já, convoquem eleições locais para que sejam feitas as constituições estaduais. Ou seja, ele já adianta e fala: estados, vocês vão determinar de que forma será o poder de vocês. E façam isso a partir de agora. Ponto. Essa Constituição de Bolso, ela vai vigorar, esse decreto primeiro, essa Constituição de Bolso, ela vai vigorar até 1891, quando foi promulgada a Constituição. Então, esse primeiro momento é muito interessante, porque é o decreto que vai dar os moldes da nossa nova república. Como ato contínuo, o Marechal Deodoro e o governo provisório, eles vão convocar uma comissão para poder fazer a nova Constituição. Essa comissão vai ser chamada de Comissão dos 5, presidida pelo Saldanha Marinho. É muito interessante esse estudo de final de monarquia, principalmente de começo de república, que a gente vê muitos nomes que são ruas hoje aí de Curitiba. Silva Jardim, Saldanha Marinho, Joaquim Nabuco e outros que a gente vai ver no decorrer desse vídeo. A Comissão dos 5, ela fica encabeçada de duas principais funções. A primeira, elaborar um pré-projeto constitucional, ou seja, uma espécie de um rascunho que vai ser, num segundo momento, votado pela Assembleia Nacional Constituinte. E a segunda função é convocar essa Assembleia Nacional Constituinte e em que limites e quais serão os poderes dela.
Ou seja, esse primeiro poder, esse segundo poder constituinte, a gente pode chamar assim, o primeiro é o autoritário da canetada do Marechal, que era necessário para a época. O segundo é esse de comissão, que ele vai determinar quais serão os limites da Assembleia Nacional Constituinte e vai trazer esse pré-projeto constitucional. Os limites são bastante óbvios, tem que se manter uma república, rotação de poder, divisão de poder. Num segundo momento, após a elaboração desse pré-projeto constitucional, os estados elegem os seus constituintes e é criada a Assembleia Nacional Constituinte, que vai votar a nova Constituição. Só como curiosidade, o local físico que a Assembleia Nacional Constituinte se reuniu não foi nenhum prédio público que já existia, onde o parlamento se reunia, o Senado, ou onde o monarca se reunia, mas foi o Cassino Fluminense. Eu confesso que eu não sei eles explicaram por que os constituintes se reuniram num cassino para poder votar a Constituição, mas foi isso que aconteceu num primeiro momento. Dessa forma, elaborada, convocada a Assembleia Nacional Constituinte, começaram os debates para se votar o pré-projeto, alterar o que julgasse necessário e termos, enfim, uma nova Constituição. Pouca coisa foi alterada do pré-projeto da Comissão dos Cinco, mas algumas coisas bastante importantes. A primeira foi a redução do mandato presidencial de 6 para 4 anos. A segunda foi o voto direto, porque o pré-projeto ele era muito baseado na Constituição dos Estados Unidos da América, que, como vocês devem bem saber, não tem um voto direto para a eleição presidencial, mas sim um voto indireto. Então a Assembleia modificou isso e fez o voto direto. Também alterou a forma de eleição do Senado, que também, seguindo o modelo estadunidense, os senadores eram eleitos de forma indireta, em lista tríplice escolhidos. Isso foi alterado. E outras questões bastante interessantes é que foi abolida a pena de morte. O pré-projeto trazia a possibilidade de pena de morte, ou a Assembleia Nacional Constituinte restringiu apenas para em casos de guerra. Dentro das grandes discussões que nós tivemos na Assembleia Nacional Constituinte até chegar ao projeto final, existia dois principais movimentos, que eram os unicionistas, encabeçados pelo Rui Barbosa, e os federalistas, que propunham um federalismo muito mais radical, que era encabeçado pelo Júlio de Castilhos e pelo Campos Salles. E vejam aí mais alguns nomes de ruas e praças, né? Rui Barbosa e Campos Salles. Os unicionistas e os federalistas, eles tinham uma ideia de o quão autônomo os estados deveriam ser. Ou seja, o quão poder esses estados poderiam ter em face da União. Essa discussão, a nível de curiosidade, houve uma discussão muito parecida na Constituição dos Estados Unidos, que eram os federalistas, os Federalist Papers e os Anti-Federalist Papers, que vocês devem ter estudado em Teoria do Estado. Os unicionistas, eles entendiam que os estados deveriam ser autônomos, mas que a União deveria ter poderes, e não só um cargo representativo. Os federalistas puros, encabeçados pelos Júlio de Castilhos e Campos Salles, eles entendiam que a União deveria ter duas funções só, que é ser chefe do exército, para casos de guerras, e ser o chanceler para relações internacionais. E de resto, tudo deveria ser autonomia dos estados. Essas discussões foram muito interessantes. Vocês conseguem encontrar algumas delas no livro do Paulo Bonavides mesmo, História do Constitucionalismo Brasileiro, que tem vários volumes na biblioteca. E dessa discussão foi encontrado um meio termo. Os estados teriam uma autonomia muito grande, mas não absoluta e não total. O que, na verdade, acabou se aproximando muito do que era o modelo dos Estados Unidos. Então, é muito interessante que essas discussões chegaram a um ponto comum. E então, em 1891, a gente vai ter a nossa primeira Constituição republicana, que foi promulgada e não outorgada como a monárquica. Ela funcionou muito bem, vamos dizer assim, até 1826. Em 1826, já estava a República Café com Leite, a República Velha, já estava tendo muita crise. Os estados estavam com autonomias e querendo discutir demais com o poder central do presidente da República.
A presidência da República já estava brigando com o Congresso Nacional e brigando com o STF, com o Poder Judiciário. Então a gente vai ter uma revisão, e aí a gente tem um novo poder constituinte com essa revisão de 1926. A revisão de 1926 ela alterou substancialmente o modelo proposto em 1891. Por quê? A revisão de 1926 ela vai, num primeiro momento, aumentar as competências legislativas da União, ou seja, vai tirar certas competências dos estados, e a principal delas é que, na época, no modelo de 1891, os estados podiam legislar, inclusive, sobre reeleições de governador. E isso aconteceu, o caso mais emblemático era o do Rio Grande do Sul, em que Júlio de Castilhos foi reeleito 4, 5 vezes. Isso foi ceifado com essa nova revisão. Outro ponto é que havia mais possibilidades de intervenção federal nos Estados-membros, ou seja, a revisão solapou o federalismo que foi aprovado em 1891, o federalismo mais autônomo, modificou para um federalismo mais restringido. Outro aspecto de mudança interessante e ruim é que foram ceifados vários direitos individuais, principalmente de habeas corpus para casos de crimes políticos, ou seja, na verdade foi uma forma de represália ao Poder Judiciário e ao STF. E também houve uma dificuldade maior para a entrada de imigrantes, ou seja, ela diminuiu o poder dos estados e diminuiu alguns direitos fundamentais. Bem, como é evidente, não foi muito bem recepcionada essa revisão de 1926, e em 1930 nós vamos ter a queda da República Velha com a revolta, com a Revolução ou com o golpe de 30 de Getúlio Vargas, e aí nós temos um novo momento de constitucionalismo e um novo poder constituinte lá em 34, depois da Revolução de 32, ocorrida aqui em São Paulo, aliás, na rua onde eu estou, que é na Avenida 9 de Julho. Mas isso é para uma outra discussão. Os principais pontos seriam esses. Eu reforço que o que eu falei aqui para vocês foi sobre o poder constituinte, eu não falei muito sobre a Constituição mesmo, seus meandros, suas características, mas isso é um papo para um outro vídeo. Se alguém tiver mais curiosidade, pode falar comigo, ou tem vários livros interessantes, o do Paulo Bonavides, que tem na biblioteca, a Constituição Comentada de 1891 pelo Pontes de Mirandas, que também tem na biblioteca, tem um livro muito legal do Afonso Arinos, que vocês podem encontrar de graça e legalmente no site do Senado Federal. É um período muito interessante que vale o estudo de vocês. Um abraço e, professor Desenho, obrigado pela oportunidade.